Então vamos serenar os nossos corações, acomodarmos-nos da forma mais adequada, para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior, para que possamos sentir a presença de Jesus entre nós. Ó Jesus, nós reformamos o nosso pedido na medida em que nós compreendermos e aceitarmos. Aproveite cada um de nós como instrumentos da paz. Encoraja-nos para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas, para que levemos a luz do conhecimento libertador àqueles que vivem nas trevas da ignorância. Encoraja-nos para que nós levemos a fé aos que duvidam, a esperança aos desesperados. Mantém-nos unidos, Jesus, para que nós exemplifiquemos a união àqueles que vivem em discórdias, em desarmonias. Permita que nós levemos a verdadeira alegria aonde existem as tristezas. Ó Jesus, orienta-nos para que nós não procuremos ser mais consolados do que consolarmos. Orienta-nos para que nós não desejemos ser mais compreendidos do que compreendermos e nem esperemos ser mais amados do que amarmos. Porque tu, Jesus, já nos ensinastes que é doando a que nós recebemos. Se doarmos tolerância, misericórdia e amor, também receberemos muita tolerância, muita misericórdia e muito amor. É da lei do Pai. Também nos ensinastes, Jesus, que na medida em que nós exercitamos o perdão, vamos nos tornando dignos do alto perdão. Também nos ensinastes, Jesus, que devemos fazer a evolução dos sentimentos inferiores, como a descrença, o orgulho, o ódio e o egoísmo, para os sentimentos superiores, da confiança em Deus, da humildade, da caridade e do amor. Também nos ensinaste, Jesus, que na medida em que nós fizermos a evolução dos sentimentos, vamos gradualmente adentrando ao reino de Deus que está dentro de nós. Muito obrigado, Jesus. Permita que a nossa reunião possa se realizar e tocar o coração de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Promissão, Canaã da Noroeste, tua beleza quero cantar. Cidade jovem que altiva cresce, ó promissão, eu vivo sempre a te amar. Bem, eu peço perdão por não ter o amor necessário para trazer uma palestra à lei de amor. Porque nós sabemos que para falar desse tema era necessário aqui um Francisco de Paula Cândido Xavier,
Mas nós não temos isso hoje, né? Temos a nossa presença, ou seja, como se diz no linguajar, é o que tem para hoje. Mas vamos nos esforçar para conseguirmos o amor em benefício próprio, para sermos felizes. Esse assunto pode ser encontrado aqui na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Esse assunto também pode ser encontrado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item de agora, a lei de amor. Claro que a lei de amor é a lei de Deus. Claro que nós devemos ter como meta, como objetivo, a conquista da lei de amor. Então aqui nós iniciamos com uma pergunta: onde está escrito a lei de amor? Como eu já disse, a lei de amor é a lei de Deus. Se eu perguntar diferente, todo mundo já lembra. Onde está escrito a lei de Deus, que é a lei de amor? Na nossa consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então a gente pergunta, né? Qual o objetivo de se compreender e viver a lei de amor? Qual o objetivo? Gente, Deus criou leis. Leis no mundo material, como leis de Lavoisier e tantas outras. Leis no mundo das energias e leis no mundo moral, no mundo espiritual. Então, o objetivo dessas leis é para que a gente seja feliz. Deus criou uma lei só, capaz de harmonizar infinitos filhos. Bem, então vale o esforço de nós compreendermos e praticarmos a lei de amor, porque nos tornará felizes. Ora, então outra pergunta é: como adquirir amor? Como adquirir amor? Vamos ser bem objetivos. Olha, da vivência do Evangelho de Jesus de Nazaré, da vivência do Evangelho, do compreender o Evangelho e principalmente do viver, praticar o Evangelho do Cristo, esse é o caminho. Da vivência do Evangelho nasce o amor. Veja por trás da palavra Evangelho, está nascendo. É um sentimento nobre. O amor é para nós espíritos o que a água é para todos os organismos vivos. A água é essencial para os organismos vivos, vegetais ou animais. O amor nos nutre. Aquele que ama é nutrido pelo amor. E no início da nossa caminhada evolutiva, nós temos instintos. Instinto de preservação do indivíduo, instinto de preservação da espécie, instinto de perpetuação da espécie também. Mais à frente, corrompidos, temos sensações, buscamos prazeres apenas no mundo material. E mais avançado, temos sentimentos, e é de sentimentos que queremos falar hoje, pois que a lei de amor, o amor é o sentimento mais nobre, é o sentimento divino. Todo o ensinamento do Cristo, toda a doutrina cristã está resumida no amor. Amor. Então, dos sentimentos nossos, surgem os pensamentos, surgem as palavras, surgem os atos e as ações. E esse sentimento faz parte do nosso interior, é íntimo, está bem guardado como numa esfera. Nós podemos observar, neste livro, que é de Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier, que o sentimento inspira. O pensamento plasma. O pensamento plasma, constrói. Inclusive, no corpo físico, o pensamento bom traz saúde, pensamentos inferiores traz doença. Então, o sentimento inspira-nos a buscar os bons pensamentos, as boas ações, as boas palavras. O pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Está no livro Semeador em Novos Tempos.
Então, o sentimento vem antes do pensamento, vem antes de tudo. Basta lembrar que ninguém comete um crime se não alimenta um sentimento inferior de ódio, de vingança. Essa figura que vamos mostrar agora, ela é clara em cima e escura embaixo, justamente para significar a luz em cima e as trevas embaixo. Nas trevas, os principais defeitos do ser humano, como o ódio. Olha, o ódio, além de nos tornar infelizes, nos traz prejuízos. Depois do ódio se ramifica em 3 principais defeitos: a falta de fé, essa descrença, o orgulho, que é, por exemplo, esse gato que se sente um leão. Isso é sentir-se mais do que se é, isso é orgulho. Também aqui, olha, neste tem uma mão estendida para ele, porém ele está com a mão esquerda ocupada. Com o que será? Com orgulho. Muitas vezes o orgulho nos infelicita, nos dificulta a salvação. E Kardec já disse, né? O orgulho e o egoísmo são as 2 chagas da humanidade. Essa música de Nanakaime diz: a gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer, depois, né? Briga pensando. E no fundo percebe, eu vou passar para frente em função do tempo. Então o egoísmo também, né? Como dissemos agora, o egoísmo e o orgulho, as 2 chagas da humanidade. Egoísmo é a palavra composta, ego mais ismo, que é gostar de. E aqui nós vamos observar que tem manteiga para as 2, mas cada uma quer tudo para si. E nessa figura, realmente, das luzes para as trevas, aumenta a maldade, aumenta a imperfeição e aumenta a infelicidade. De forma que nós precisamos sair desses sentimentos inferiores, anulando a maldade com bondade, buscando a perfeição como Jesus nos aconselhou, para sermos felizes, para encontrarmos a felicidade. Como? Fazendo a evolução desses sentimentos inferiores, transmudando-os. Por exemplo, o egoísmo é de um indivíduo só que depois se estende para que ele possa também querer bem a esposa. E esse egoísmo vai querer bem a família, os filhos, e as outras pessoas que nos envolvem, os amigos e os colegas. Então, vai se expandindo até que se quer o bem da humanidade toda. Isso pela evolução moral. Isso também por praticar, compreender e praticar o Evangelho de Jesus de Nazaré. Ou uma conscientização, ou entregar tudo nas mãos de Deus, perdoar e entregar tudo nas mãos de Deus, acompanhar apenas. Seja feita a vossa vontade, Pai, e não a nossa. Então, quem vive aqui embaixo, ó, nessa região de trevas, de sentimentos inferiores, é uma criatura triste. Ó. Ela até tem alguns momentos de felicidade, mas a maior parte do tempo ela está mesmo aqui embaixo. O certo é que ela evoluísse e subisse para regiões de felicidade, olha aí, até sorrindo, né? Isso nós precisamos fazer. Então, aqui, olha, só para mostrar, essa figura não tem nem brilho, porque vamos falar de sentimentos maus, sentimentos inferiores, como a falta de fé. Vamos colocar num canto aqui, olha, o orgulho, que já acabamos de falar agora mesmo, vamos colocar aqui de um lado, o egoísmo, sentimentos maus, vamos colocar aqui, e o próprio ódio, principal dos sentimentos inferiores, né? Ora, de sentimentos maus, que pensamentos podem surgir? Pensamentos maus. E que palavras podem surgir? Palavras más. E que ações ou atos podem aparecer? Maus, atos maus e ações más. Veja, árvore má não pode dar bons frutos, né? Os frutos da árvore má é injúria e violências, homicídios, adultérios, blasfêmias, calúnias, furtos, falsos testemunhos. Isso é fruto de uma árvore má. Jesus disse, uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, sentimentos maus, tenhamos eles longe de nós, para sermos felizes. Então, lá no Evangelho, no capítulo que acabamos de citar, que é amar ao próximo como a si mesmo,
Lázaro dá uma mensagem da lei de amor. Feliz aquele que ama seus irmãos em sofrimento. Por quê? É feliz porque não conhece nem as angústias da alma, nem as angústias do corpo, nem o sofrimento e as aflições do corpo. Simplesmente ele ama, e quem ama já tem tudo que precisa para ser feliz. Quem ama é caridoso, quem ama é humilde, quem ama confia em Deus. Quem ama vive leve e transportado fora de si. E Lázaro continua dizendo, Jesus pronunciou a palavra divina, amor, realmente é uma palavra divina. E o Espiritismo vem pronunciar e pronuncia uma segunda palavra divina, que é a reencarnação. E a reencarnação, então, passa a ser compreendida, porque antes nós víamos uma criança que se tornava, um bebê que se tornava criança, depois jovem, depois esse jovem se tornava um adulto, depois envelhecia e nós não sabíamos para onde ia, né? Depois, agora, com o Espiritismo, nós sabemos que existe a reencarnação, que o Espírito se faz presente desde o momento da fecundação do óvulo. E então, a partir dali, começa o ciclo da reencarnação. E, novamente, o ciclo do envelhecimento e o ciclo da reencarnação seguinte. Claro, a reencarnação vai ter etapas, quantas reencarnações precisarmos, até que nós possamos evoluir, e deixarmos de precisar reencarnar. A reencarnação triunfa sobre a morte e revela ao ser humano seu patrimônio intelectual e moral. Realmente, Lázaro toca bem no assunto sobre a lei de amor, que é a lei de Deus, que é a lei que foi trazida por Moisés, que foi trazida por Jesus, que foi trazida pelo Espiritismo e por tantos outros profetas, né? Praticando a lei de amor, encontrareis a felicidade e os prazeres da alma. Gente, nós observamos pessoas que se apegam aos prazeres da matéria e dizem que não tem algo melhor. Aqui nós podemos afirmar com clareza e com tanta propriedade, com tanta confirmação, que os prazeres da alma são muito maiores do que os prazeres do corpo físico. Olha quantos amigos estão nos dando boa noite. Muito boa noite a todos, amigos. Aqui já é a lei de amor ditada por Fenelon. Fenelon começa dizendo assim, o amor é de essência divina. O amor é de essência divina. Todos nós possuímos o amor no fundo do coração. Ninguém resistirá ao amor, nem o mais criminoso. Isso é uma fatalidade, porque o universo foi feito com o amor, pelo amor de Deus, para o amor de todos. O objetivo da evolução é o amor. Então, se a gente quer encurtar o caminho, quer antecipar a nossa felicidade, temos que exercitar o amor. Esse é o caminho. Compreender e praticar o amor. Compreender e praticar a lei de amor. Aqui, olha, os sentimentos superiores merecem até um colorido melhor, né? Há indivíduos que dedicam tesouros de amor só aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. Mas é uma forma também de exercitar o amor. Pena que está amando um objeto, como tem na literatura espírita uma moça que amava tanto seu espelho que quando ela desencarnou ficou do lado do espelho, ali desencarnada e atrapalhando as pessoas que queriam visitar aquele museu. Então, são pessoas que amam objetos, mas que precisam amar os seres humanos. São solitários, críticos, reclamando da humanidade. Tudo para eles está ruim, porque o colorido do colírio que eles usam é um colorido azedo. É como aquele que coloca colírio de limão logo cedo no olho. Então tudo para ele fica azedo e dolorido, né? Nós sabemos, esse é um ditado popular, quem é solidário não fica solitário. Quem é solidário, que atende as outras pessoas nas suas dificuldades, também é atendido pelos outros.
não fica solitário. É do universo, a lei de Deus. Aquele que mais ama será o mais amado. Aquele que mais perdoa será o mais perdoado. Então, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Inclusive, no universo físico, o amor está presente com outro nome, lei de atração, lei de gravitação. Mas o universo todo é mantido e nutrido pelo amor, mesmo nos nossos níveis de hominal e angelical, que é os próximos passos nossos. O amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Olha que interessante. E o amor se enriquece à medida que se reparte. Olha só. Você reparte o amor com as pessoas e então ele aumenta, ele se enriquece. Veja, nós temos que buscar o amor para sermos fonte de amor. Nós não podemos mais ficar na dependência de pegar amor, de pegar como água numa caixa. Nós temos que saber que uma hora a água da caixa acaba, como num poço também. Nós temos que ser a fonte, nós temos que jorrar amor. E a partir daí, nossa sede se acabará, porque teremos a água da eternidade, que é o amor. Então, temos que nos transformar na fonte que gera, que produz, que ama. Como o ar é indispensável para os seres orgânicos, vegetais e animais, o amor é oxigênio para a alma. Olha que interessante. O amor é oxigênio para a alma. É preciso que iniciais, progressivamente, a amar todos os vossos irmãos, indistintamente. Indistintamente porque, às vezes, nós amamos os da nossa religião, ou amamos aqueles familiares apenas. Mas é exercício que vai se expandindo. Deus nos tira dessa inércia que a gente estava sem amar, dando-lhes a oportunidade do casamento, por exemplo, que ele ama ela ama ele, um circuito um pouco fechado, um curto-circuito, que posteriormente vem os filhos, e esse amor tem que se estender aos filhos, e às filhas, e aos genros, e às noras, e também aos pais dos genros e das noras, afinal, eles não são filhos de chocadeira. Então, Deus nos dá essa oportunidade de vencermos a inércia do amor, para que possamos amar cada vez mais. A tarefa é longa, difícil, mas de muita felicidade futura, por isso que compensa o esforço. Assim, a lei de amor se cumprirá fatalmente. Por quê? Porque é a lei de Deus. Lei de Deus. Não tem plano A e plano B. A lei de Deus é uma só, é a lei do amor. Vamos amar sim, fatalmente. A lei de amor é o primeiro e o mais importante aprendizado com que devemos nos ocupar. Veja, nós reclamamos que não temos não temos tempo. E, no entanto, nós precisamos gastar e empregar o nosso precioso tempo com o aprendizado do amor, com o exercício do amor. Por exemplo, indo nas casas de orações, indo também nos asilos onde estão os velhinhos, agora está proibido, né? Por causa da pandemia. Mas assim que liberar, ir lá, conversar com eles se sentem tão valorizados, eles se sentem tão felizes que ficam contando as horas do dia que voltaremos lá. Então, esse exercício nós podemos fazer, também visitar aqueles que estão enfermos em seus lares, conversar com eles, levar uma palavra de conforto, levar algum alimento para aqueles que precisam. Esses exercícios pequenos temos que começar a fazer no nosso dia a dia. E aí, nesse exercício da busca do próximo, de amar ao próximo, nós encontraremos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, o Espiritismo ensina a lei de amor, que deve destruir o egoísmo dos indivíduos, deve destruir o egoísmo da sociedade, deve destruir o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Por exemplo, amar não só os brasileiros, mas amar também os hermanos argentinos, uruguaios e tantos mais, né? Então, Jesus disse, amai ao próximo, mas que tanto? Qual a intensidade com que nós devemos amar ao próximo?
Amai ao próximo como a si mesmo. Olha aí, a medida é nós mesmos. Quem se ama muito vai amar ao próximo bastante. Então, claro, é necessário o auto-amor, é necessário o exercício do amor consigo mesmo, né? Pergunta-se, qual é o limite do próximo? Seria a família? Seria a religião? Aqui está simbolizando a família, justamente o pai, a mãe e os dois filhos, né? Seria a religião o limite? Seria a pátria? Não. O limite do próximo é toda a humanidade. Eu acho que nós já conversamos numa palestra de quem é meu próximo. O meu próximo é aquele em que eu me torne útil, caridoso, humilde para com ele. Esse é o meu próximo. Aqui, olha, simbolizando, as famílias devem confraternizar-se, devem unir-se, de forma que o limite de amar ao próximo é amar a humanidade toda, não só a humanidade terrena, mas a humanidade que existe em outros mundos, a humanidade que está no universo todo. E isso, é claro, quem amar a humanidade terrena vai conseguir amar a todas as humanidades. Então, os benefícios da lei do amor, e isso é muito importante para nós, os benefícios da lei de amor são o aperfeiçoamento moral e a felicidade, mesmo durante a vida terrena. Porque muitos de nós dizemos assim, a felicidade não é deste mundo, a felicidade plena não é deste mundo, mas podemos ser felizes sim, desde já, no exercício da caridade para com o próximo. Fazei ao próximo todo o bem que está ao vosso alcance. Todo ser humano cederá ao verdadeiro amor. O verdadeiro amor é um imã, ao qual não se pode resistir. Não se pode resistir. Todos, isso é uma fatalidade, todos os filhos de Deus compreenderão e praticarão a lei de amor. O contato com o amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude. Lembrando que o amor é a virtude máxima, né? Pratiquemos a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes são filhos do amor. Então, no topo das virtudes, no resumo, na síntese das virtudes, está o amor. Todas as outras virtudes são filhas do amor. João Evangelista repetia essas doces palavras. Quando João Evangelista já não conseguia mais caminhar para pregar, ele dizia assim, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos. Vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Isso realmente é maravilhoso, né? Mesmo na Terra, podemos e devemos iniciar o exercício do amor o tempo todo, encarnados ou desencarnados. Agora, aqui a lei de amor já citada por Sansão. Sansão era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Amai muito para seres amados. Praticando este ensinamento, vos espiritualizareis, mesmo antes de deixar vosso corpo terreno. Olha aí, muitos de nós estão esperando desencarnar para se espiritualizar na colônia espiritual, nosso lar. Podemos nos espiritualizar mesmo aqui no corpo físico. Basta nós praticarmos a lei de amor, né? Mais uma certeza, ver e conviver com Deus. Nós, como disse o apóstolo Paulo, hoje não vemos Deus, com outras palavras, né? Mas nós haveremos de ver e conviver com Deus com a mesma clareza como nos vemos encarnados uns aos outros. Hoje sois infinitamente melhores do que há 100 anos, ele está dizendo, Sansão. Procurar todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhe alívio. Ora, levar alívio ao necessitado de alimento, levar alívio ao necessitado de agasalho,
levar alívio ao necessitado de conforto, de palavras, a palavra de Deus, o carinho, o amor. Isso é extremamente necessário. Esse nos traz muito benefício. Nós também começamos a perceber o amor e praticar o amor e viver o amor. Começamos a ser felizes, felizes por ser útil ao próximo, felizes por ter ali uma atividade que tem um retorno, beneficiando ao próximo. Dai a todos os sofredores todo amor e toda justiça. Continuemos aqui, olha. Aqui eu vou trazer para vocês a fala de Pietro, vou trazer a fala do professor Pietro Baldi. Aqui ele está nessa foto com a idade que ele tinha mais ou menos quando ele falou essas palavras aqui, ó. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis, e que se continuarmos violando-as, como costumamos fazer, teremos que sofrer tanto até acabarmos por compreender que existem leis e que, se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nos coordenarmos dentro delas. Isso está no livro A Lei de Deus, no capítulo 1. Aqui está a capa do livro, A Lei de Deus, aqui está a capa do livro, A Lei de Deus, que é o autor Pietro Baldi. Quem puder ler esse livro, ele é baratinho, ele também tem na forma de PDF, mas é maravilhoso. Aqui ele poderia ter escrito aqui fora, a lei de amor, também, porque é a lei de Deus, né? Vamos a esse quadro, ó. Se quisermos fugir à dor, se quisermos diminuir a dor, veja, em um mundo em que tantos sofrem, ensiná-los a amansar a dor, também é obra de caridade. Então, se quisermos diminuir, fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia, qualquer que seja a nossa religião, temos que compreender que existem leis. Nós comentamos isso agora mesmo. Existem leis no plano moral, no plano espiritual. Existem leis. A lei de amor é uma delas, que se subdivide, né? Lei de amor, justiça e caridade. Então, nós sabemos que a lei de amor, ela depois se complementa, ela é composta de todas as outras virtudes. Então, aqui ele está dizendo, se nós continuarmos violando as leis de Deus, vamos ter que sofrer muito, não há outro caminho. Então, nós temos que nos coordenarmos à lei de Deus. Gente, e quem não quer ser feliz? Quem não quer amar? Todos queremos ser felizes e amarmos. Então, esse é o caminho, né? Compreender o Evangelho do Cristo, exercitar, fazer as visitas, iniciar com coisas pequenas para que possamos fazer as coisas grandes. Então aqui, ó, nós não podemos mais continuar violando as leis de Deus. Veja nesse slide seguinte, ó. Se continuarmos violando as leis de Deus, a severidade do castigo, deixa eu pegar aqui. A severidade do castigo será proporcional à gravidade da falta e será proporcional à consciência que se tem da falta. Aqui, quando eu disse castigo, eu vou voltar aqui e vou explicar que a palavra castigo não coaduna, não dá certo com a lei de Deus. A palavra castigo tem que ser substituída por sofrimento, né? Porque nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Então, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de plantio livre, mas colheita obrigatória. Então, o castigo deve ser substituído por sofrimento, que traz um arrependimento, que traz remorso, que traz um aprendizado e, consequentemente, traz reparação. Aqui em cima, no lugar de palavra castigo, aqui, ó, nós vamos substituir por
sofrimento, arrependimento, aprendizado, reparação. Não podemos continuar mais violando as leis de Deus, porque a falta, o sofrimento, vai ser proporcional à gravidade da falta e vai ser proporcional ao quanto sabemos, quanto temos de consciência do erro que estamos praticando, né? E isso é muito grave, temos que evitar isso. Nesse próximo slide, de forma muito objetiva e muito prática, nós vamos observar que o cientista japonês Masaru Emoto, ele pegou água de uma fonte e dividiu em duas partes, duas porções. A primeira porção ele congelou e olhou no microscópio e viu uma figura formando esses cristais. Essa água foi a água que recebeu vibrações de amor. Então ela cristalizou dessa forma geométrica linda. A outra amostra, a segunda parte, a outra metade, foi pedido para que um criminoso emitisse ódio sobre a água. E mesmo resfriando, ela não formou cristais, deu essa figura feia. Então essa é uma forma prática de mostrar que o amor tem realmente influência. Esse outro experimento aqui foi feito por uma professora do Paraná com seus aluninhos. Cozinharam arroz e esterilizaram 2 frascos iguais, de vidro com tampa metálica. Dividiram o arroz cozido em 2 amostras e colocaram em 2 frascos diferentes, esterilizados. Um frasco recebeu vibração de amor, o outro frasco recebeu vibrações de ódio. Qual dos 2 frascos vocês acham que conservou e foi o que recebeu vibração de amor? Foi este aqui, ó, porque o outro recebeu vibração de ódio, então criou fungos, e esse aqui conservou o alimento puro. Isso nos faz lembrar agora e compreender por que os evangélicos, da religião evangélica, não é? Eles oram antes de se alimentar. Isso é muito saudável, isso é muito aconselhável, que se ore sobre o alimento que se vai ingerir, primeiro agradecendo a Deus, segundo, que se houver ali algum sentimento inferior que veio junto com o alimento, ele será eliminado. Então, agora a gente entende e dá razão aos evangélicos. Aqui uma pergunta para nós, ó. A felicidade é possível já? Sim. Se nós procurarmos a felicidade na prática, no exercício da caridade, no exercício do amor. A palavra caridade, no original, lá dos evangélicos, ora ela é traduzida, a palavra é traduzida para amor, ora ela é traduzida para caridade. Eu, particularmente, digo que é o amor, porque o amor é a virtude máxima, que é composta pela caridade, pela humildade, pela confiança em Deus. Aqui, olha, Jesus, nós podemos perguntar, né, como combater o egoísmo? Jesus nos responde, como combater o egoísmo? Jesus orientou-nos a buscar a felicidade na prática da caridade. Então, no exercício da caridade, nós anulamos o egoísmo, porque o egoísmo é contrário à caridade. Egoísmo, o contrário é altruísmo ou caridade. Aqui, olha, o apóstolo Paulo nos adverte, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que Paulo nos adverte lá no capítulo 15, que tem esse título, Fora da caridade não há salvação. Eu, particularmente, quem sou eu para fazer essa mudança, mas eu diria que fora do amor não há salvação, porque o amor é mais abrangente. Quem tem amor é caridoso, pratica caridade. Quem tem amor é humilde. Quem tem amor confia em Deus. Então, fora do amor não há salvação, porque não há aprendizado no bem. Logo, não há aptos. Por isso, não há escolhido. Então, fora do amor não há salvação. Aqui, nós podemos analisar os bons sentimentos, ó. Os sentimentos bons, quais são? Fé, confiança em Deus, a certeza de que algo se realizará. A humildade, que é essa simplicidade profunda com bondade.
Vamos colocar aqui os sentimentos bons. Aqui, o sentimento bom da caridade, né? E a virtude máxima, o sentimento mais nobre, que é o amor. Ora, aqui se a gente analisar a árvore boa, não pode dar maus frutos. Sentimentos bons produzem que tipo de pensamentos? Bons. Sentimentos bons produzem palavras boas. Sentimentos bons produzem atos e ações bons, atos bons e ações boas. Claro que essa é uma árvore boa, então os frutos dessa árvore têm que ser bons, paciência, bondade, indulgência, gratidão, perdão, piedade, tolerância. Essa é uma árvore boa, realmente é uma árvore excelente, os bons sentimentos. Essa tabelinha aqui, que nós começamos a fazer juntos, ninguém sai aqui de baixo dos sentimentos inferiores de salto, mas ele passa, ó, devagarzinho pela pouca fé, pela dúvida, pela esperança, pela confiança, até a fé. Da mesma forma aqui do orgulho, ó, ele vai devagarzinho, passando pela prudência, pela moderação, simplicidade, modéstia e depois na humildade. O que é humildade? Já falamos agora mesmo, é uma simplicidade profunda com bondade. Veja, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Ou aqui, ó, Jesus escolhendo nascer em uma manjedoura entre os animais. O rei, que se esperava um rei, nascendo em uma manjedoura, dando desde o início exemplos de humildade. Do egoísmo também não se sai de salto, passa-se aí até pela indiferença. Veja, essa mulher de chapéu passou perto desta outra mãe, com crianças necessitadas de tudo, mas passou indiferente, simplesmente não ajudou. Então, a indiferença é o mal do século, Allan Kardec disse isso também. Aí mais em cima, a gente começa a ter, com a evolução dos sentimentos, começa a ter piedade. Piedade é precursora da caridade, ela vem antes. Depois a gente começa na solidariedade, na fraternidade e, finalmente, a gente atinge, do egoísmo atinge o altruísmo ou a caridade. E aqui em cima, o que é caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 886. E aqui no alto, a máxima das virtudes, só para lembrar todos nós, qual que é? Isso, o amor. Claro que se aqui embaixo estão os principais defeitos do ser humano, lá em cima estão as principais virtudes do ser humano, que nós temos que buscar. E claro que a fé, a humildade e a caridade se fundem no amor, de forma que caridade e amor muitas vezes é tido como uma coisa só, é confundido isso aqui, porque realmente é muito semelhante, o amor funde essas três virtudes. Também nós podemos pensar que o amor é sustentado pela fé, pela humildade e pela caridade, como todo banquinho precisa de ter 3 pés, né? Nessa tabela que construímos juntos, onde é que estão os nossos sentimentos? Aqui no meio da tabela, na parte inferior, sentimentos maus, ou aqui em cima, sentimentos bons? Essa pergunta não tem sentido, né, para nós aqui, para vocês que são espíritos de luz, todos os sentimentos estão aqui em cima, né, sentimentos bons. Aqui, quem gostaria de ser discípulo de Jesus? Olha, no ano de 2021, alguém pode dizer, mas João, como ser discípulo de Jesus hoje? É possível sim. Jesus mesmo responde, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, Paulo, apóstolo Paulo responde, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a religião a que pertençam. Apóstolo Paulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Então, podemos ser discípulos de Jesus hoje? Claro, perfeitamente. E isso é o que deveríamos fazer. Por exemplo, tem alguém necessitado de alimento. A gente vai e diz, Jesus, leva alimento para aquele irmão. Não é assim, né, gente? Nós devemos levar o alimento. Nós devemos ser as extensões dos braços e as extensões das mãos de Jesus.
para que possamos, sim, atender aquele irmão que precisa do alimento, atender aquele outro que precisa da roupa, atender aquele outro que precisa de uma visita. Ora, isso é natural que a gente se esforce para fazê-lo. E Jesus disse: quando fizestes a caridade a um dos meus irmãos necessitados, né? Jesus disse isso. Foi para mim que fizestes. Está no Evangelho segundo Mateus. Isso, toda vez que nós fizermos a caridade a um dos pequeninos necessitados, é para Jesus que nós estamos fazendo. Ele disse isso. Então façamos o bem ao próximo, sentindo que estamos fazendo o bem a Jesus. Isso nos encoraja mais, isso vai nos dar mais energia para fazermos o bem. Bom, todos nós queremos ser discípulos de Jesus. E agora eu pergunto, como reconhecer os discípulos de Jesus? Como reconhecer aqueles que já são discípulos de Jesus? Jesus mesmo respondeu: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Todo aquele que conhecer Jesus jamais será o mesmo. Jamais será o mesmo. E aqui nós podemos então mostrar as consequências da lei de amor. E para completar, para ter a lei de amor, façamos de templo quem? O universo. Templo, façamos de casa de oração o universo, todos os pontos são sagrados, podemos orar em todos os locais. Façamos de altar, aquele altar que possamos levar para todos os lugares, a consciência. Façamos de imagem, modelo e guia, todos sabem, né? Façamos de imagem, modelo e guia, Jesus. Façamos de lei, a única lei capaz de harmonizar infinitos filhos, a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei só, com 3 palavras. Eu gostaria de convidar vocês, que eu tenho 358 vídeos, palestras, que estão no Facebook e no YouTube. Basta procurarem com meu nome, João Atílio. Nós temos lá boa parte dessas palestras, boa parte delas, é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma outra parte é sobre a obra de Pietro Baldi, as grandes mensagens espirituais, que são 7. Eu comento, sabe, palavra por palavra, texto, parágrafo por parágrafo. Essa aqui é o segundo volume que nós também já estudamos da obra de Pietro Baldi, a grande síntese, ou seja, o grande resumo do universo, o grande resumo de como aconteceu e como acontece toda a evolução no universo. Foi inicialmente publicado no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, a grande síntese. Também lá nos vídeos palestras tem todos os capítulos da grande síntese, todos os capítulos das Noures, que são as técnicas de recepção do pensamento, de correntes de pensamento, ou seja, mediunidade científica demonstrada e explicada com palavras científicas. Também fizemos o estudo do livro Ascese Mística, onde nós vamos observar como Jesus disse, eu e o Pai somos um, e farei de tudo para que vós também sejais um comigo e o Pai. Ou seja, no livro Ascese Mística, ele mostra as etapas que a gente percorre para a unificação com Deus, para que depois possamos dizer, eu e o Pai somos um. E podemos dizer mais, todos somos um. Somos todos um também, né? Também tem o estudo que eu estou completando agora, estou no capítulo 20, História de um Homem. Eu agradeço a tolerância, a paciência, a concordância de cada um de vocês. Aqui, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Jesus disse isso, né? Como vos amei. Mas ele continua nos amando, então
eu coloquei: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Aqui uma imagem de Jesus, recebida por psicopictografia. Aqui Francisco de Assis, adoro Francisco de Assis. Aqui nosso querido Hipólito de Leão Denizar Rivaio, Allan Kardec. Aqui professor Pietro Baldi. Aqui Francisco de Paula Cândido Xavier. Os dois eram muito amigos, extremamente médiuns elevadíssimos. E aproveito para mostrar para vocês os livros de Pietro Baldi, que são 24 volumes, são mais de 10.000 páginas. Começa com grandes mensagens, a grande síntese, e o último volume é Cristo. A obra de Pietro Baldi é toda focada no Cristo. A obra de Pietro Baldi é cristocêntrica. Quem puder, leiam a obra de Pietro Baldi, que ela é complementar a toda a obra espírita. Essa figura aqui, eu não sei se eu já passei para vocês. Olha que interessante, o artista que desenhou essa figura é muito nobre. Aqui, o menino Jesus, ligado à estrela que guiou os 4 reis magos. Do lado direito, como se fosse o olho, a figura de José, pai de Jesus, e aqui Maria, a mãe de Jesus. Aqui embaixo, os animais que estavam presentes na manjedoura. Pode abrir imagem, Nice? Eu acho que eu concluí. Nice? Oi, João. Oi. Eu concluí aqui, né? Eu acho que em tempo hábil. Eu tentei correr um pouquinho para dar tempo. E conseguimos. Simplesmente magnífica. Nosso coração está em festa e agradecemos muito, muito, muito. Foi um banho de luz que nós tivemos nesse momento. Nossa gratidão eterna a você por todo esse grandioso trabalho que você realiza em prol da iluminação da humanidade. É bem possível que em nosso tempo poucos tenham essa noção, porque no momento é o estágio que nos encontramos. Porém, tempos virá em que teremos uma noção mais ampliada dessa grandiosidade, dessa luminosidade que esses trabalhadores de Jesus têm feito na Terra para que nós venhamos a avançar um tantinho mais. Gratidão, João Atílio. Obrigado eu. Você vai fazer a prece para nós? Você vai deixar ainda alguma mensagem? Nós estamos assim sequiosos. Eu disse no início que precisaria trazer um Emmanuel, né? Ou o Chico Xavier. Não. Para falar. Porém, se eles a gente já nos inspiram. Deixa eu só tirar uma imagem que eu apertei aqui, saiu em cima. Por que saiu aqui, eu não sei. Bom, vou deixar aqui. Então, vamos aproveitar para agradecermos juntos ao irmão Alegria, Francisco Bernardoni. Muito obrigado, Francisco de Assis, por nos acompanhar, por nos intuir, por estar presente entre todos nós, encarnados e desencarnados, trazendo o exemplo do amor, que imitastes o amor do Cristo, e agora nós também tentamos imitar a ti, Cristo, e a ti, Francisco de Assis. Muito obrigado, Francisco de Assis. Muito obrigado, Jesus, pela coragem de ter vindo até nós. Coragem, sabendo que irias à cruz. Muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos, pelos exemplos vividos entre nós, provando que é possível, sim, viver a lei de amor em um mundo de expiações e provas.
provando para cada um de nós o perdão, ensinando o perdão no momento em que estava sendo assassinado na cruz. Antes eu agradeço ao nosso Pai, Deus de amor e bondade. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados. Mais que isso, Pai, muito obrigado por ter nos dado a vida eterna. E voltando a Ti, Jesus, nós te pedimos e reformamos o nosso pedido, na medida em que nós compreendermos, na medida em que cada um de nós aceitar, aproveite cada um de nós como instrumentos da Tua paz. Encoraja-nos, para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos, para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas, a luz do conhecimento libertador para aqueles que vivem nas trevas da ignorância. Encoraja-nos, para que nós levemos a fé aos que duvidam, a esperança àqueles que estão desesperados. Ó Jesus, mantém-nos unidos, para que nós exemplifiquemos a união àqueles que vivem em discórdias. Auxilia-nos para que nós levemos a santa alegria, a verdadeira alegria, aonde existem as tristezas. Ó Jesus, orienta-nos para que nós não procuremos ser mais consolados do que consolarmos. Ó Jesus, orienta-nos para que nós não esperemos ser mais compreendidos do que compreendermos, nem desejemos ser mais amados do que amarmos, porque Tu, Jesus, já nos ensinastes que é doando é que nós recebemos, que é perdoando é que nós nos tornaremos dignos do alto perdão. Também nos ensinastes que na medida em que nós compreendemos e praticamos a lei de amor, vamos compreendendo e adentrando ao reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de tantos espíritos protetores, que nós possamos também compreender o que Pietro Ubaldi nos disse nessa mensagem de hoje, no slide. Muito obrigado, Jesus. Muita paz a todos.